Olá pessoal, eu sou o professor Adilson, o pesquisador, organizador da produção desse trabalho, tá? Que inicialmente começou com uma pesquisa, aí eu fui ampliando e hoje ele encontra-se como um livro, tá? E o título é esse: Vale, Privatização, a saída ao fundo do poço. Eu coloquei numa perspectiva assim, questionadora esse tema para gerar uma reflexão sobre o fato acontecido na questão da privatização da Vale, tá? Essa privatização que aconteceu no ano de 1997 no governo de FHC, tá? O que aborda esse livro, tá? Antes a empresa se chamava CVRD, né? Aí depois mudaram o nome para Vale, tá? Simplificando. E isso se deu num período que teve uma manifestação social que estava clamando pela reestatização da empresa, tá? Devido fortes denúncias e evidências de fraude no processo de privatização. Só para vocês terem uma ideia, essa empresa Vale, quando ela foi privatizada, a mesma empresa que avaliou o preço de mercado dela foram as mesmas empresas que compraram. Então você observa que não houve uma certa honestidade. Os especialistas apontam, ex-presidentes da empresa, que ela valia 100 bilhões. Os avaliadores que posteriormente foram os mesmos compradores dessa empresa, avaliaram que ela só valia 3 bilhões. Então você observa, 3 bilhões. Ou seja, em torno de 3% do valor de mercado dela foi esse o preço, tá? Pode-se dizer preço de banana, tá? Financiado com recursos do BNDES, as empresas compradoras, que as principais dessas empresas compradoras da Vale, foi qual? O Bradesco, que quem controla hoje a Vale é a Bradespar, tá? O Bradesco e a outra empresa, Merrill Lynch, que é uma empresa dos Estados Unidos. Aí essas duas empresas no período, como a lei não permitia que elas pudessem comprar, qual foi a estratégia que eles fizeram? Tinha um banco americano, o National Bank, que implantou uma filial, né, uma matriz no Panamá, na América Central, e essas empresas, no caso Bradesco e Merrill Lynch, eles aportaram capital e compraram ações, ou seja, essa empresa lá, esse banco americano, comprou as ações. Em torno de 5, 7 anos depois, essas ações foram repassadas para os verdadeiros que adquiriram, ou seja, que repassaram o capital para ser comprado, ou seja, Bradesco e essa outra empresa que é a Merrill Lynch, que é uma empresa americana. É um dos fatos mais polêmicos na atualidade, escancarado, tá? Na era pós-ditatorial, ou era democrática, né, à luz do século XXI. Sem dúvida a privatização da Vale, tá? Que antes chamava-se CVRD e agora simplesmente resumiram para Vale, como uma forma de reduzir aquele clamor das manifestações sociais, de querer trazer de volta, ou afastar a ideia de reestatização, para manter uma privatização ou silenciar, fazer esquecer, né? Conhecida por alguns críticos intelectuais como privataria, tá? Essa privatização que aconteceu, alguns críticos chamam de privataria, cuja iniciativa ele excluiu a sociedade brasileira na decisão, como se essa não existisse no momento da privatização. Momento esse em que 70% da opinião pública era contra o ato de privatizar. E nesse clima de imposição, foi privatizada.
Muitos presidentes no passado sonhavam um futuro promissor para o país, para o Brasil, a partir das reservas, da perspectiva do potencial mineral que o Brasil possui, que na verdade essa empresa hoje que é detentora dessas lavras, o direito de exploração, né? E que foi entregue ao setor privado, essa empresa, destituindo a nação brasileira, que se beneficiavam, né, dessa riqueza. Hoje entregue a meia dúzia de grandes acionistas, entre esses grandes banqueiros internacionais, né, e um alto número de pequenos acionistas, em torno de 500 mil acionistas, segundo pesquisa no site da empresa, né? O que contribuiu, pode-se dizer, para a concentração de renda, né? Então esse livro, pessoal, ele aborda sobre o histórico e potencial econômico que essa empresa Vale representa, e expõe também a sua expropriação, né, a sua internacionalização e consequência sociopolítica e econômica num país onde, nesse processo político do jogo sujo que acontece no Brasil, assistimos à sua dilapidação, o entreguismo, né, ao capital privado e ao grande capital internacional, né? Com sua privatização, ela aconteceu em 6 de maio de 1997, tá, no governo FHC. Então, a empresa, eles alegavam no tempo que ela estava dando prejuízo, mas acontece que a roubalheira, muitas fraudes, o ingerenciamento, o cabide de emprego de políticos que forjavam, fraudavam, manipulavam, isso nenhuma empresa se segura. Essa é a razão, o ingerenciamento e a questão fraude, corrupção que acontecia, tá? Hoje essa empresa ela tem um lucro em torno acima de 20 bilhões por ano, enorme. Era uma reserva enorme para o país, né? Ela gerou enorme patrimônio da noite para o dia. Nesse tempo em que ela, antes mesmo de ser privatizada, ela já era presente nos 5 continentes. Só para vocês terem uma ideia, ela explora minério em 13 estados brasileiros, noite e dia. Só em Carajás, que abrange Paraopebas e Marabá, a reserva de Carajás tinha um potencial que se especulava algo em torno de 500 anos. Como a empresa ampliou seu parque de exploração, a previsão hoje está em torno de 250, 260 anos, e se ela ampliar mais esse parque, esse tempo diminui. E quem está comprando esse minério em alta velocidade a preço de banana? China. Estados Unidos também, mas o maior comprador mesmo é China. Japão também compra. Japão não tem reserva de nada, tá? Mas tem países que têm, não sabem como planejar. A política do entreguismo, o lobismo político de deputados que enriquece ao custo de trair a pátria, né? De vender interesses nacionais, interesses próprios, coisa que muito acontece. Então, como o título desse trabalho é colocado na forma de questionamento, foi de propósito que eu coloquei, tá? É um espaço para que cada cidadão que venha a ler esse trabalho, ele reflita sobre os caminhos que foram dados a nosso país, especialmente no que toca à questão das privatizações, que para alguns foi um crime de lesa pátria, né? Cometida contra a sociedade brasileira, e que ainda pode ser repensada. Eu creio que não é fácil. Desde que, através de nossa autonomia, a nação seja submetida a um plebiscito e haja instauração de uma auditoria para investigar e fiscalizar como se deram os fatos, processos na privatização, que é uma ferida aberta. Governos anteriores, ou seja, que se elegeram com a bandeira falando contra a privatização, depois, quando eles chegaram lá, vieram a alegar que o Brasil não podia reestatizar porque não tinha os tantos bilhões que a empresa hoje vale para entregar aos seus novos donos.
Ora, se com uma auditoria ficar comprovado que houve fraude no processo, então não é o país, não é a nação, os cofres públicos que vão arcar a esses novos donos, são eles que vão ter que arcar para a nação, para o país, devido o modo inadequado como foi que aconteceu essa privatização. Eles iriam arcar com os danos, com os prejuízos, tá? Então, é desse jeito que aconteceu, pessoal. Aí são os eixos temáticos que são abordados no livro, tá? A Companhia do Vale do Rio Doce, ontem e hoje, mostrando um contraste entre ela no princípio e na atualidade, Tesouro da Serra dos Carajás, Manganês. Ou seja, é um trabalho que ele aborda todos os projetos da empresa, tá? A campanha de reestatização, atualidade e perspectiva da empresa, países e estado onde a Vale se localiza. É muito rico de informações, muito, tá? O projeto Salobo, o projeto Paulo Afonso, o projeto Serra Sul, projeto Serra Leste, todos os projetos vocês vão ver aqui, vão ter uma visão ampla do que é de fato a Vale do Rio Doce, e imagens que mostram o complexo de exploração mineral da empresa em Carajás, né? Ok, pessoal? Então, em resumo, é isso que eu tinha para passar para vocês sobre essa obra.